Pessoal, então, dando continuidade na nossa atividade, a gente vai entrar agora na última etapa do vídeo, que seria um exercício bem simples de JavaScript, né? A gente conseguir pegar essas informações do formulário e jogar essas informações no array ou no objeto. Eu deixei aberto para o aluno fazer da forma com que ele conseguisse executar a tarefa. E se possível, né, e teve alguns alunos que já tinham experiência passada, conseguiu armazenar essa informação no local storage para, se a gente fechar o navegador, não perder essa informação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou vir aqui, ó, o footer eu nem usei, então eu vou excluir esse footer daqui. Eu vou vir agora no final do meu HTML, vou criar o link com o arquivo script do JavaScript. Então eu venho e crio um arquivo chamado script.js, certo? Esse arquivo ainda não existe, aí eu vou criar ele automaticamente aqui e a gente vai começar a fazer a parte do JavaScript do DOM para armazenar essas informações. A primeira coisa, deixa eu abrir no Live Server aqui, para aqueles que concluíram a segunda etapa do nosso documento, ele ficou dessa forma, né? A primeira etapa a gente estilizou, criou o HTML puro, segunda etapa estilizou ele, certo? Então agora a gente vai pegar essas informações e gravar lá, jogar no array aqui no nosso navegador. Vou deixar já o console aberto aqui para a gente conseguir ver essa informação, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar esse formulário, porque é um formulário, né? Ele está com extra aqui, mas a gente não vai mandar esse formulário para um outro lugar, pelo contrário, eu vou dar só um ID para ele aqui e como são perguntas, eu vou chamar de perguntas. É, esse formulário vai armazenar a informação localmente aqui no navegador mesmo, a gente não vai fazer back-end, nada, nenhum servidor para enviar essas mensagens. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse formulário aqui lá no meu JavaScript. Então, eu vou declarar uma constante aqui, chamar ela de formulário mesmo, formulário, certo? E falar que ela vai receber o quê? Eu vou pegar os dados desse formulário. Aí eu vou usar o document, ponto. Eu poderia usar get element by ID, mas eu, por padrão, uso o query selector para selecionar, porque com o Query Selector você pode, né, ou pegar a tag, se eu quisesse pegar a tag form, ou se eu tivesse um ID, como a gente tem lá o ID perguntas, eu posso pegar ID perguntas. Se fosse uma classe, eu poderia pegar a classe, tudo com o mesmo elemento. Aqueles que não sabem o que significa esse document, faz parte lá da árvore do DOM, né, windows.document, aí vocês precisam estudar a árvore do DOM, certo? Já foi conteúdo das aulas anteriores, eu não vou passar aqui novamente. O aluno precisa aprender fazer o cursinho básico lá que eu recomendei para aprender o JavaScript na parte do DOM do navegador, beleza? Então aqui eu vou pegar o ID perguntas, né, que foi o nome do ID que eu dei para o meu formulário, perguntas, e com isso eu já pego o formulário do JavaScript, né? Vou habilitar um console log aqui, só para vocês conseguirem ver esse formulário lá no console do navegador, certo? Olha lá, ele já está pegando o formulário aqui, ó. É o meu forma de perguntas e todos os campos do formulário, porque como eu estou pegando o formulário inteiro e tudo que eu tenho, até o meu botão lá, ó, desde o início da primeira class form até o botão que a gente colocou aqui, ele já aparece lá no navegador, beleza? Isso aqui esse console log é só para caráter didático, mostrar que está pegando o formulário lá para vocês, mas não tem necessidade de ter ele no meu código, eu vou até tirar ele aqui. Beleza? Mas saibam que quando a gente declara e informa que
Com o Query Selector pega esse elemento, a gente já está pegando o nosso formulário. Eu preciso agora usar o formulário novamente, a constante que eu declarei, e vou utilizar o escutador de eventos, que é o método add event listeners, certo? Esse método escutador de eventos, para aqueles alunos que ainda não conseguiram chegar na etapa de estudar, o que que ele é? Ele, todo evento, quando eu uso esse método, eu, com os parâmetros que eu passo nele, tudo que está acontecendo ali dentro do meu código com os parâmetros que eu coloquei, ele vai escutar e a gente vai falar o que que a gente quer que faça com esse escutador de evento. Ele para escutar o evento. No caso aqui, esse button enviar, ele é do tipo submit, certo? Quando eu clicar nesse button e submeter o formulário, ele linka com o nosso formulário, né? Ele tem relação com a tag form. E aí eu vou falar para o escutador de evento, o add event listeners, que ó, o evento de submit, vírgula, quando for acionado o evento de submit, e aqui, pessoal, tem uma porrada de eventos que a gente pode utilizar, né? A gente já testou em outras aulas evento de mouse, one click, DB click, double click. Eu tenho uma porção de eventos que eu posso utilizar aí. Quando, no meu caso aqui agora, desse formulário, quando eu chamar o evento de submit, ou seja, o evento de clique, eu quero, e aí eu vou passar uma arrow function, uma ação dentro de uma arrow function aqui para ele executar, certo? Dentro da aulas de funções, a gente já aprendeu a declarar funções de algumas formas, e a forma mais fácil que eu acho é o tipo de arrow function aqui. Eu me economiza tempo de ter que escrever function ou dar um nome para a função, assim é mais fácil, tá? Os alunos que ainda não chegaram têm que fazer a aula de função para entender o que é uma função. E aqui nessa função ela vai ter uma ação, né? Quando esse evento submit acontecer, eu vou falar o que eu quero que faça lá no meu navegador, certo? Eu vou cadastrar, nesse momento aqui, só para fazer um exemplo para vocês, eu vou falar que eu quero um alerta na tela, certo? Minha tecla do teclado está falhando. Um alerta e falar: Olá, Tiago. Olá, Tiago. Quando, ou seja, quando o evento submit, o escutador de evento vai ficar ouvindo o navegador. E quando o evento submit acontecer, a única coisa que ele vai fazer é a ação de dar um alerta na tela, falar do Olá, Tiago, certo? Só para vocês entenderem o que aquele aluno que ainda tem dificuldade, o que é esse escutador de eventos. Eu vou preencher os campos obrigatórios aqui e vou dar OK. Esse campo é obrigatório. Beleza? Esse também. E olha lá. Olá, Tiago. Certo? Então, quem é que está fazendo esse alerta subir na tela quando o botão é acionado? É essa função dentro do escutador de evento. O add event listener ele escuta o evento submit e na hora que esse evento é executado, ele faz essa ação, certo? Isso aqui é só para vocês entenderem o porquê que a gente usa esse cara e como ele vincula com o nosso formulário. Nesse caso, para mim não é interessante aparecer uma mensagem na tela, não quero isso, né? O que eu quero, na verdade, é para passar os parâmetros do meu relatório. Eu quero é pegar essas informações que eu preencher aqui, armazenar elas aqui e mostrar aqui no console para vocês, né? Nessa aula eu falei que era algo bem simples, era só mostrar no console aqui num array ou no objeto, a forma que você conseguisse fazer mais fácil da forma que você aprendeu aí no curso, beleza? Então aqui eu vou passar um parâmetro para essa função, tá? Para um parâmetro E, poderia ser E, pode ser evento, pode ser qualquer nome aqui, mas por convenção a gente usa E abreviado para ficar mais fácil. E eu vou chamar esse método chamado prevent default, que é muito usado em relatório para não deixar eu perder a informação caso não consiga armazenar a informação, ele não deixa dar o reload do navegador e perder a informação. Beleza?
Esse cara, nesse momento, não está fazendo nada ainda, né? Eu vou começar a pegar as informações aqui agora dentro do meu evento submit, beleza? Eu vou declarar uma constante novamente que vai se chamar, esse é um currículo de candidatura, né? Então eu vou chamar de candidato, certo? E vou falar que essa função ela vai ser construída num array, certo? E aí eu vou começar a pegar todos os valores do meu array. O primeiro valor que eu quero é esse aqui, ó, primeiro nome. Então a gente vai inspecionar lá o meu input e ele já tem um ID identificado aqui, ó, nome que a gente já tinha feito quando fez o exercício. Então eu vou chegar e colocar esse cara aqui, nome, ponto value, que eu quero pegar o valor que ser preenchido lá na hora que eu for montar o meu array, certo? No segunda caixa, sobrenome, input, ID, sobrenome. Então eu posso concatenar desse jeito aqui, value sobrenome.value, informando só o ID que foi lá, que o JavaScript vai conseguir interpretar o valor através do ID quando for preenchido lá. Beleza? Aqui é o primeiro nome, segundo nome foi, próximo campo é o e-mail. Eu coloquei ID para todos esses campos, certo? Então vai ser só copiar, colar, value, vírgula. Vamos lá, em um por um de cada vez. O terceiro campo é o contato, ID contato, contato, value, vírgula. Opa, contato, ponto, value, vírgula. O próximo é o número 4, estou no número 3 aqui, o número de telefone. Número 4 é o endereço. Eu tenho endereço, cidade, estado, CEP, país. Vou decorar a ordem. Endereço, cidade, estado, CEP e país. Vou ganhar um tempinho, né? Opa. Endereço, ponto, value, vírgula. Cidade, ponto, value, vírgula. Estado, ponto, value, vírgula. CEP, ponto, CEP, ponto, value, vírgula, e por último era país, ponto, value. Opa, ponto, value. Beleza? Peguei todos, o último era país, é isso mesmo, endereço, cidade, estado, CEP, país. Beleza. Esse select é o país que eu escolher, ele vai conseguir pegar através do ID, porque esses options estão vinculados a esse select aqui, beleza? O próximo, esse era o número 4, o número 5 do meu relatório está aqui, é o concorrendo. Então, eu vou colocar lá, concorrendo, Ctrl V, ponto value, vírgula. O 6 é a data, data, value, value, vírgula. O 7. Aí o 7, pessoal, ele já não, a gente montou diferente. Lembra que a gente usou o field set? E esse cara aqui, ó, eles todos já têm valor setado nele para a gente conseguir vincular os type radio que a gente usou. E aí a gente já setou valores para quando eu seleciono a bolinha do primeiro, é empregado, do desempregado, é o segundo, autônomo e tal. Então eu não posso pegar value porque esse cara já está setado e eu não dei ID para eles. Eu dei um nome de situação. Para quê? Porque se eu não desse o nome de situação, quando eu selecionasse a caixa, ele ia selecionar como se fosse um checkbox. Ele me permitiria selecionar cada um, né? Dois, mais de um ao mesmo tempo. Para isso a gente deu o mesmo name para todos. E aí quando eu seleciono um, ele interpreta que eu estou checando aquele, os dois são a mesma coisa, ele vai deixar só um marcado, certo? Então, nesse cara, e como aqui no array eu
puxo pelo ID lá, né, eu estou puxando pelo ID, esses caras não têm ID e eu não posso setar porque ele já tem valor. Aí tem como eu fazer isso de outra forma, que é também usando novamente o document.querySelector, certo? Só que aqui dentro eu não vou especificar só alguma coisa, eu vou fazer diferente. Aqui não é ponto e vírgula, é vírgula. Eu vou usar aspas simples, se eu usar aspas duplas dá errado. Eu vou falar que é input, porque eles são input lá dentro, certo? Todos eles são input. E esse input, eu tenho que dar algum atributo desse input para ele conseguir selecionar. Eu vou falar que é o name igual, abre aspas, situação. Ó, vou fazer assim de uma forma mais facilitada, para vocês não apanhar e errar tanto. Eu vim, abri o input e venho aqui, vou pegar o nome completo, ó. Nome, name e situação. Peguei tudo, certo? E já joguei lá dentro, certo? Aí ele vai conseguir olhar os inputs, olhar essa propriedade, esse atributo que a gente tinha dado para ele e dois pontos, checked, que ele vai fazer o check e ver o que está marcado. O valor do que estiver marcado, ele vai selecionar. E claro que eu quero o value daquele que estiver marcado. Beleza? ID não daria certo nessa construção que eu estou usando aqui com um array. Se fosse com um objeto, daria certo de montar uma estrutura diferente, mas com um array não dá certo não. Beleza? Então vamos lá, o set finalizou. Só dessa forma ele vai conseguir avaliar todos os name e ver o qual que vai estar com o valor marcado. Então agora eu vou para o meu 8 e esse cara já tem, né? É o currículo, ID currículo. Então eu só continuo, currículo.value, vírgula. O 9, que é testemunhos, eu dei o nome lá, ponto value, vírgula. E o último, que era o text area, a gente chamou de notas, certo? Ctrl C, Ctrl V. Notas, ponto, value. Se tudo estiver certo, a gente montou o nosso array, pegando todos os valores do formulário, e eu vou aplicar um console.log aqui para ele mostrar esse array na tela, né? Quem é que eu vou mostrar no console? A variável, a constante que a gente determinou lá o nome do Ctrl Z candidato. A variável que está pegando os valores do meu formulário, certo? Vou abrir o navegador, o meu console já está aberto, vou usar as informações que eu já tinha gravado aqui nesse computador. Data, empregado primeiro. Aqui eu não vou adicionar nada, não vou adicionar nada, não é obrigatório esses campos. E aqui, ok. E vamos lá. Ó, ele já conseguiu pegar as informações do meu array. Vamos conferir se a ordem está certa? Tiago Silva, sobrenome, e-mail, número de contato, a rua, a cidade, Minas Gerais, o CEP, Brasil, dev, a data, o radio que eu tinha marcado, os dois campos vazios, mas faz parte do array, eu estou pegando essas informações lá no JavaScript, e o OK final. Olha, ele conseguiu montar o meu array todinho, certo? Então, essa era o objetivo do exercício, era só conseguir pegar as informações deste formulário e armazenar essas informações aqui no console, ou no array, no objeto, tá? Aí teve alunos que conseguiu ir um pouquinho adiante e conseguiu pegar essa informação e jogar no local storage. O que que é o local storage? O local storage é um armazenamento interno do HTML5 no navegador. O Google Chrome, ele tem, ó, local storage, o que é?
O Local Storage é um recurso de API Web Storage que permite armazenar dados no navegador do usuário de forma persistente. Não expira ao fechar o navegador. Por quê? A nossa informação estava aqui, eu fiz um reload na tela, aquele array que estava aqui armazenado no console se perdeu, certo? E aí, com o navegador, eu mantenho, se eu usar o local storage para armazenar essa informação, claro que a capacidade do navegador é bem pequenininha, né? 5, 10 megas, dependendo do navegador, mas eu consigo fazer teste e guardar essa informação, certo? Então é viável utilizar sim o local storage para fazer testes, né? Para eu não quero instalar ali um banco de dados local e quero fazer um teste na minha aplicação, eu posso usar o local storage, beleza? Então é bem simplesinho, né? A gente vai chamar ele aqui, local storage, e vamos usar o método de gravar a informação nele, que é esse set item. Tem vários métodos, tá? Tem o método de gravar, que é o set, tem o método de pegar, que é o get, tem o método de excluir, tem o método de limpar, o clear. Então, tem vários métodos aí dentro do local storage. Esse eu vou ensinar só a jogar rapidinho, porque o intuito desse exercício é ser o mais básico, o primeiro contato que vocês estão tendo, tentando construir algo sozinho no JavaScript. Beleza? Então eu vou no local storage, a mesma coisa, é um método. Sempre que eu tenho um método, eu vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula como boa prática de programação, mas não é obrigatório no JavaScript. E aí, o local storage, ele só armazena string, ele só armazena texto, tá? Então, esse formulário que a gente montou, tinha até um campo do formulário aqui que tinha input do tipo file, né? Mas era só para o aluno aprender a criar um formulário de várias formas, mas no local storage aqui ele só vai armazenar informação do tipo string. E como ali a gente tem números, a gente tem outras informações, que nem do tipo file, pode ser que dê erro. Então, eu vou converter essas informações, né, para um JSON, JavaScript Object Notation, que é o formato de string, de objeto, certo? E eu vou usar esse cara aqui, ó, esse método chamado stringify, beleza? Vou abrir e fechar parênteses, porque é um método, como eu disse, e vou colocar o valor da nossa constante que está armazenando os valores, que é o candidato, beleza? Vou executar novamente aquele mesmo relatório para vocês verem, guardar uma informação novamente. Deve, vamos lá, colocar data de hoje. Vou colocar aqui agora aluno. Não vou passar nada, ok, ok, ok. E dá em enviar. Ó, ele já montou o meu array, certo? E aonde fica o local storage dentro do navegador? Eu venho nessa abinha aqui do modo desenvolvedor, tem performance, eu clico na frente nessa seta e vou aqui em application. Aí quando eu entro em application, ó, ele tem uma abinha aqui que chama storage, tá vendo? Seções, extensões e tem o local storage. Aí quando eu clico nele aqui, ó, pode ver que é o mesmo endereço de loopback da minha aplicação que está lá. E aqui ele já está armazenando as informações no meu local storage, beleza? Se eu fechar o meu navegador e abrir novamente, entrar em modo desenvolvedor, essa informação ela não foi perdida, ela está gravada. Deixa eu achar ela aqui, perdão, deixa eu abrir o Live Server. Ó, essa informação ela não foi perdida, ela está gravada aqui nesse endereço do da nossa aplicaçãozinha, do nosso formulário, tá? E veja, o que mais? Lógico que é um exercício bem simples. Deixa eu mandar mais uma vez aqui. Tiago Machado. Vou colocar um outro dado agora. Colocar outros e enviar. Esse campo é obrigatório, então eu tenho que colocar o telefone. Tem mais campo obrigatório aí. Esse aqui, dev2. Marcado, marcado, ok. Esse também é obrigatório. Beleza. Agora enviou.
Trocou, ó, tá vendo? É dev 2. Tá vendo que ele não tá montando um array. Eu não usei o método push, eu não tô querendo gravar essa informação de forma contínua. Aqui eu estou ensinando inicialmente só como a gente consegue colocar essa informação lá com persistência para não perder ela, né? Não ficar só no console e eu perder essa informação. Mas tem muita coisa que pode ser trabalhado aqui no meu local storage. No meu próprio formulário também, que nem ó, eu enviei, efetuei o submit e a minha informação continuou armazenada aqui na tela. Né? Então eu posso vir aqui e falar que depois que eu conseguir efetuar, eu vou pegar esse meu formulário e usar o método reset. Reset. Usar esse método reset. Ponto e vírgula como boa prática de programação. E vou guardar essa informação novamente. Deixa eu enviar ela novamente lá. Dev 2, a data. E aí o método reset, o que que ele faz? Quando eu envio a informação no submit, ele reseta as informações, ó, e guardou aqui novamente. Então tem mais um monte de coisa que a gente pode começar a brincar, mas aí não sai um pouco do intuito da aula. O intuito da aula é só a gente aprender a pegar essa informação e colocar ela, guardar essa informação de alguma forma, né? A gente pode continuar montar o nosso array, usar o método push, a gente pode criar uma rede array para a gente começar a armazenar essas informações lá, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer aí nesse exercício. Não é a única forma que tem, eu fiz da forma de array, que eu acho que é uma estrutura de dados bem importante para vocês aprenderem, mas lá naquele curso básico tem objetos, vocês precisam manipular também a estrutura de dados objetos, até porque o JSON é objeto, você precisa saber interpretar também o JSON. Eu poderia usar form data para guardar essa informação lá em formato de objeto e eu não precisar pegar informação por informação, só de eu usar a tag, a propriedade essa form data, eu já conseguiria guardar todas as informações do formulário. Então tem várias formas de nós fazermos isso aí. Essa daqui é uma forminha simples, rápida, só para a gente matar esse exercício aí, vocês conseguirem fazer um básico aí de guardar uma informação, beleza? Era isso aí, pessoal. Então, até a próxima.